Oi! Oiê! Nossa, não acredito. Nós duas de amarelo. Se a gente tivesse combinado, não tinha saído Não tinha dado tão certo. Bora, amiga. Vamos lá. Ai, que bom. Vai ser uma tarde deliciosa. Vai ser maravilhoso. Nossa, tenho tanta coisa pra aprender, pra passar, pra ensinar. Ai, que Tô bom. muito feliz por poder estar aqui e poder estar participando e passando um pouquinho do teu conhecimento. Ai, que bom. Estamos aqui hoje com a nossa querida Andréia. Andréia, ela é uma correspondente bancária e ela hoje vai falar tudo sobre terreno em construção. Mas antes disso, Andréia, fala um pouquinho de você, a tua história, como que você chegou aqui. Você pode contar isso para nós? Claro. Meu nome é Andréia Ferracioli. A minha empresa chama NAF Correspondente. Eu já atuo como correspondente há 13 anos com a Caixa Econômica. E eu me especializei nessa modalidade, terreno mais construção, construção em terreno próprio. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Ah, que ótimo. Então, Andréia, tem muitas dúvidas sobre isso. Às vezes, muitos clientes, eles chegam até mim, eles me perguntam, e às vezes até eu tenho um pouco de receio de eu passar alguma informação errada, e eu gostaria que você explicasse quantas modalidades tem, como que funciona se a gente quisesse entrar nessa modalidade de comprar o terreno e juntos já financiar a construção. Se tem uma renda determinada, se ele entra, por exemplo, no Minha Casa Minha Vida, até que valor máximo que eu posso estar fazendo, se é só para pessoa jurídica, você pode passar isso um pouquinho para nós? Claro, vou te explicar. Bom, são 3 modalidades em construção e terreno. Vou falar o primeiro, que é o mais fácil, que é apenas a aquisição do lote. Tá? A aquisição do lote, a gente tem um prazo diferenciado, então ele consegue financiar até 240 meses, consegue financiar 80%, assim como a modalidade de construção, porém é só aquisição de lote. No lote, a gente tem um diferencial que é não pode utilizar fundo de garantia. Por quê? A regra é bem clara. Fundo de garantia, ele é específico para moradia. No caso, em terreno não se mora, né? Então, a aquisição do terreno, do lote, não é possível utilizar o fundo de garantia. Já na aquisição com a construção, é possível utilizar o fundo de garantia. Então, basicamente, é isso sobre a modalidade de lote. Porém, as pessoas me perguntam muito, Andréia, mas se eu comprar agora o lote, financiado com a Caixa, depois eu consigo usar a modalidade de construção nesse lote financiado? Não é possível. Por quê? Esse lote ele fica como garantia para o banco. Então ele entra com essa garantia e quando a gente vai entrar com a construção, não tem como, porque o lote já é a garantia dessa operação. A gente não consegue substituir. Mas se ele já tiver quitado, aí ele consegue fazer a construção. Aí vamos entrar nessa parte agora. Vamos falar em construção em terreno próprio. Aqueles clientes que já quitaram o lote deles, eles querem construir e o terreno já é deles. Eu falo que a cereja do bolo dessa modalidade é que o lote estando quitado, ele entra como parte da operação. Então, se eu falar para o cliente assim, minha obra ela vai custar 700 mil, o meu terreno ele custa 300 mil, eu estou dizendo que o valor total dessa operação é 1 milhão. A Caixa financia até 80%. Então seria 800 mil. Se a obra dele é 700 mil, ele consegue um financiamento de até 100% dessa obra. Olha, é bem interessante. Aí, claro, eu nunca indico que as pessoas iniciem uma obra sem nada de recurso. Porque obra é obra, quem conhece obra sabe que podem acontecer inúmeras coisas no meio do caminho, enfim. Então é interessante que ele tenha assim, uma parte de recurso, mas o terreno ele também entra como parte dessa entrada. Na verdade, ele entraria como uma entrada. Se ele fosse os 300 mil, precisaria de 100 mil. Isso. Digamos assim, resumindo. E basicamente isso. E para tudo isso, para mim poder fazer tudo isso, o que eu preciso, qual a documentação que eu preciso para mim conseguir isso? Tá. A Caixa, ela sempre avalia não só o terreno, né? O terreno ele vai existir ali, então é matrícula IPTU básico de uma compra e venda, só que a Caixa ela precisa também que seja feito um cronograma de obra. O cronograma de obra nada mais é do que... Imagina eu faço um combinado com você, Lucy, eu vou construir em 10 meses, cada mês eu vou gastar X valor e eu me comprometo naquele mês em executar tal coisa da minha obra, tá? Então basicamente o cronograma ele faz isso. Só que ele é um cronograma específico da Caixa.
Eu falo que o segredo da operação de construção é combinar com a Caixa no início e manter esse combinado. Quando a obra dá problema, quando foge do combinado. Eu disse que eu ia construir em 10 meses, daqui a pouco eu tô construindo em 24 meses. Isso é um problema, porque toda hora eu tenho que reprogramar essa obra. É como se eu tivesse um novo combinado cada vez que eu refaço o início. Então, aí, claro, esse cliente ele precisa de um responsável técnico por essa obra, que ele que vai assinar se responsabilizando pela execução da obra. Aí as pessoas me perguntam, mas eu posso contratar um pedreiro, mestre de obra? Pode, você vai fazer a administração disso. Mas você precisa também de um responsável técnico, engenheiro ou arquiteto, que vai executar a obra, que nada mais, a parte técnica, ele que vai se responsabilizar. A gente fala que é uma corresponsabilidade, né? Porque a Caixa, ela só empresta o dinheiro. Sim. O engenheiro, ele é o responsável tecnicamente por tudo. Então precisa do documento do engenheiro técnico, a gente fala ART ou RRT. ART é uma anotação de responsabilidade técnica, onde ele diz que ele é responsável por executar ou por fazer aquele projeto. Tá? Então ele vai ter que apresentar essa ART, os documentos dele, esse cronograma de obra e o projeto. Basicamente é isso que ele vai apresentar. Tá? Porque a Caixa ela vai entender se tem viabilidade esse projeto, se faz sentido para isso, o metro quadrado está dentro do que o mercado faz. Aí tem alguns detalhes lá que a gente fala, né, que são detalhes mais técnicos. Quando a pessoa está com construtora, ela consegue ter um gasto um pouco maior. Se ela está com um mestre de obras, ela vai ter um gasto um pouco menor. E quando eu falo esse gasto um pouco maior e um pouco menor, custos de obra. Que ele consegue embutir ali e aí o valor ele distribui entre ter uma construtora ou não ter. Deixa eu ver o que mais que é importante dessa modalidade. Pelo que eu entendi, o cronograma, quando se diz o combinado, porque assim eu gostei da forma como você se expressou, vamos dizer que se em 10 meses eu tenho para mim finalizar a minha obra, o valor ele é depositado conforme eu vou seguindo as etapas. Primeira etapa da laje, que é a fundação, a segunda etapa que é subir as paredes, a terceira etapa é o telhado. Cada uma ele vai liberando um valor ou ele libera tudo de uma vez só? Não, ele sempre é por reembolso, na verdade. Então é essa pessoa que você falou que ele vem, que é o responsável técnico, embora o engenheiro seja o responsável técnico pela minha obra, mas existe um outro responsável técnico que venha e faz da Caixa, faz essa vistoria e diz assim, não, tá ok, eles cumpriram a etapa 3, digamos assim, dá para liberar o valor. É mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Aí, qual que é o detalhe? A Caixa, dentro desse cronograma, a gente tem o cronograma inicial e depois a gente tem as chamadas PLS, que são planilhas de levantamento de serviço, que mensalmente esse responsável técnico tem que preencher e entregar para a Caixa. Aí, vamos falar, primeiro mês é fundação. Eu vou executar a fundação, aí eu vou entregar essa PLS, essa planilha de levantamento de serviços, mostrando que a fundação foi feita. Aí a Caixa vem e me reembolsa. Para ficar mais fácil aqui, contas, né? Vamos imaginar que esse cliente ele gastou 50 mil reais para fazer a fundação, tá? Se ele financiou 80% disso, 40 mil a Caixa reembolsa através do financiamento e 10 mil ele teria que dar do recurso próprio dele, que seriam os 20% daquela etapa. Entendi. Tá? Próximo mês, gastei mais 50 mil, mesma coisa, reembolsa 40 mil através do financiamento e 10 mil através do recurso próprio. Entendi. Falando, vamos imaginar uma obra de 500 mil reais, tá? Vamos imaginar ela acontecendo em 10 meses, cada mês o cliente gastando 50 mil reais, totalizando ali 500 mil reais. Ele paga somente os juros proporcional o que está sendo liberado. Então, esse é um detalhe muito importante, porque às vezes a pessoa fala, eu vou me apertar financeiramente. Não, ela não vai, ela vai pagar um juros proporcional, ela só vai pagar a parcela cheia quando a obra já estiver entregue. Então ele só vai pagar um seguro e uma evolução obra? Isso, exatamente, daquele valor proporcional ao que está sendo liberado. Olha! Então, você imagina que 500 mil, 80% de 500 mil seria 400 mil. 100 mil ele teria que dar de entrada. Mas vamos imaginar que esse cliente não tem 100 mil, ele tem 50 mil para começar a obra dele.
Ótimo, ele vai ter que administrar isso ao longo do prazo. Como? Primeiro mês gastei 50 mil, 40 vem de financiamento, 10 mil ele vai colocar. Então ele não tem que ter aqueles 100 mil e pagar para a Caixa. Não, ele só vai ter que complementar o valor que ele recebe da Caixa. Então eu digo que essa modalidade assim... Maravilhosa, porque você só começa... na verdade, você só vai começar a pagar a tua casa depois que ela tá pronta. Exatamente. Você vai estar recebendo da Caixa para você estar fazendo a tua casa do jeitinho que você quer e você paga só depois. Então, aí deixa eu te perguntar uma coisa. O financiamento já fica aprovado todo agora? É uma dúvida assim que eu tenho. Sim. E o financiamento ficou aprovado todo agora, tá tudo ok. Todo o meu projeto tá aprovado, tá tudo ok. O meu cronograma tá certinho. Qual é a hora que eu faço a averbação da casa e o registro? É lá quando a obra está pronta ou antes, com o projeto que eu faço a averbação e já envio tudo para a Caixa? Qual é o momento que acontece isso? O processo acontece assim, Lúcia. Imagina que você me mandou a documentação. Primeira coisa que eu vou fazer é avaliar o seu potencial de financiamento junto ao banco. Aprovei o seu crédito. A segunda etapa disso é entender como que vai funcionar a obra. Eu entendi, finalizei a avaliação do imóvel, eu vou juntar com a sua avaliação. Se tiver um vendedor, eu vou avaliar o vendedor também para ver se ele tem viabilidade de vender. Terminei o processo, ele já vai para cartório. Assinei o contrato da Caixa, cartório. Esse terreno fica alienado e ali é feito todo o trâmite de registro. Voltou para a Caixa, começa a liberação de obra. Terminei obra, eu volto para a prefeitura e eu tiro meu habite. A última etapa, ela fica bloqueada na Caixa, a entrega do habite. Entreguei o habite para a Caixa, eu finalizo a minha obra, aí eu passo para a fase de amortização. Então lá no início é registrado. Entendi. E no final eu só finalizo a fase de obra e inicio a fase de amortização do contrato. Olha como é fácil comprar um terreno com casa em construção. É algo assim que ainda existe muito tabu em relação a isso, por às vezes não seguir qual é o passo a passo, como você seguir, qual o primeiro passo para você fazer. Eu tenho um sonho de construir a minha casa, mas aí eu não tenho dinheiro para me construir. E a Caixa, ela te dá tudo isso. E hoje, então, a Caixa, ela financia até que valor do imóvel dentro dessa modalidade? Ela tem um valor teto, ou se eu quiser construir uma casa, por exemplo, vamos dizer assim, de 500 milhões, ou 500 milhões não, 500 mil até 2 milhões, tem nessa cidade? Ou ela tem assim um teto? Não, Lúcia, você só consegue construir até X valor. Mínimo 100 mil reais de financiamento. O máximo? Sem teto. Olha isso. Aí a sua renda tem que comportar o financiamento, basicamente é isso. É muito bom. Lúcia, 13 anos atrás, quando eu entrei na Caixa, comecei a trabalhar, eu já tinha trabalhado no Bradesco, na Cidade de Deus, então eu já tinha 8 anos de experiência com financiamento. Quando eu entrei na Caixa, que eu comecei a entender essa modalidade, eu fiquei assim, enlouquecida. E a taxa de juros? Como que é a taxa de juros do terreno em construção? Usando assim, hoje nós temos a taxa de juros que... A menor taxa de juros que a gente tem é lá no MCV, né? Que é a Minha Casa Minha Vida, lá a menor taxa de juros lá. Lógico, a gente não tem aqui na região faixa 1, faixa 2, a gente não tem. A gente trabalha faixa 3 para cima. Mas a taxa de juros hoje desse programa, qual que tá a taxa de juros hoje pra gente fazer? É a mesma do SBPE de um imóvel novo. Muito bom. Você vai ter uma diferencinha ali de 0,5, se a pessoa for usar FGTS, se não for. Então, assim, a taxa é praticamente a mesma. E se o cliente enquadrar no Minha Casa Minha Vida, ele vai pegar a mesma taxa de Minha Casa Minha Vida. O que para ele é importante? Terreno mais a obra ser avaliado dentro do programa. Independente, se a gente falar daqui 10 anos, Minha Casa Minha Vida está com um teto de 800 mil, vamos imaginar, ele vai enquadrar dentro do Minha Casa Minha Vida. Hoje o teto está 500 mil, se a obra e mais terreno entrar no 500 mil, ele vai entrar no Minha Casa Minha Vida. Então, basicamente é isso. Mudou a regra, aumentou o valor de Minha Casa Minha Vida. Se o terreno mais a obra enquadrar, como que enquadra? Engenheiro do banco vai fazer a fiscalização e vai entender se aquele imóvel, porque eles avaliam esse imóvel como se pronto estivesse, tá? Ele olhou, entendeu o metro quadrado da região, entendeu o que está dentro do programa, o cliente consegue fazer com as mesmas taxas do programa. Gente, então hoje está mais fácil você construir uma casa do teu jeitinho, aquela forma, aquele projeto que você quer. E a gente tem aqui a André, que ela,
cuida tudo isso para nós. E o que você diria, em cima de tudo isso, de tudo que você nos passou, qual que seria, assim, talvez citar algo, por quê? Por que vale a pena hoje o terreno em construção? Eu tava explicando, né, que lá atrás, assim, quando eu olhei essa modalidade, eu achei ela muito incrível, porque você entende que praticamente você administra uma obra. Você só vai administrar o dinheiro. Você tem uma pessoa responsável pela obra que vai construir. Você tem uma fiscalização a mais, porque a maioria não entende de obra. Eu, se fosse construir hoje, não entendo nada de parte técnica. Eu entendo a parte operacional. Aí eu tenho o meu responsável contratado, que eu pago ele, e eu tenho o responsável técnico da Caixa, para fiscalizar o que esse está fazendo. Então, praticamente, eu administro um negócio. Então, eu posso estar trabalhando na minha empresa, né, ali, e falar, eu vou construir hoje. Pego uma construtora, o dinheiro sempre entra para mim, então, assim, o risco que eu tenho nessa operação é muito pouco. Porque se o engenheiro que eu contratei, o arquiteto, ele não executar a obra, a Caixa não me paga. E eu tenho um contrato com ele, dizendo, olha, eu peguei recurso do banco. Se você não executar o que você combinou, eu não consigo te pagar. Olha, você ainda tem alguém que, querendo ou não, ela cuida de você. Ela cuida do teu patrimônio, ela cuida dos teus bens. Não é algo assim que ela solta, você vai lá e solta para um mestre de obras ou até para uma empreiteira ou para um engenheiro, ele gasta teu dinheiro, porque existe alguém atrás de você que cuida de você, que está cuidando do teu bem, do teu patrimônio, para que as coisas acontecem. E isso é tão importante, porque você tem uma fiscalização do início ao fim. Exato. Então, assim, é algo assim que você sabe que se tiver qualquer coisa errada, desalinhada, o engenheiro vai ter que voltar. Ele vai ter que fazer de novo. Ele vai ter que consertar para a Caixa poder liberar. Exato. Então, isso, assim, é algo assim, muito importante. A gente saber e ter conhecimento, embora eu tô começando a caminhar por esse lado, mas eu tô aqui com a Andréia, que ela tá assim me ajudando muito. E o que eu queria deixar para vocês hoje sobre isso? Que se você tem esse sonho de você construir a tua casa, de você fazer ela do teu jeito, da forma como você sempre sonhou, mas às vezes você tem medo de você se colocar numa dívida, a parcela de um terreno em construção, ela fica quase a mesma parcela de uma casa pronta. Você me corrige se eu estiver errada. Não, é isso mesmo. Porque se você comprar dentro do Minha Casa Minha Vida, você pode comprar o teu terreno, onde é que você vai fazer uma casa sozinha para ti, da forma como você quer. Com praticamente a mesma documentação para um financiamento do Minha Casa Minha Vida. E o que é essa documentação? Teu CPF, teu RG, enfim, teus extratos bancários, os teus olerites, que é o mais importante, porque a gente precisa de uma comprovação bancária. E uma coisa que eu não pedi, lá quando eu vou fazer Minha Casa Minha Vida, quando eu vou fazer um SBPE, eu consigo juntar renda com até 4 pessoas para mim fazer esse financiamento. No terreno em construção eu consigo? Não são só 4 pessoas, tá? Não são? Não são. Olha. Eu falo que a Caixa, ela é uma mãezona, assim, se as pessoas imaginassem isso, outro dia eu fiz, tinham, sei lá, 12 pessoas comprando um imóvel. Era uma chácara que eles estavam comprando em família, então cada um casado com a sua esposa, assim, entra todo mundo. Construção a mesma coisa. Então, você imagina se hoje você quer virar uma construtora, quer agora investir nessa parte, né? Eu quero construir uma casa. Mas às vezes você não tem a renda suficiente para fazer. Aí você fala, Andréia, vamos entrar nessa empreitada comigo? Aí entrou eu e você, a gente não precisa ter vínculo nenhum, a gente só precisa comprovar nossa renda. E a gente consegue entrar juntas nesse financiamento. Você viu que maravilha isso? Então, se eu quiser pegar meu vizinho para ser meu sócio, eu posso pegar. Andréia, já falamos das outras 2 modalidades. Agora você pode falar um pouquinho sobre terreno mais construção? Claro. Bom, a gente já conversou bastante sobre a construção. A parte do terreno, o que é interessante, né? Imagina que o cliente, quando ele compra um terreno, ele tem que fazer a escritura, pagar toda a documentação, entrar em registro de imóveis e ter um custo com isso. Quando a gente fala da modalidade terreno mais construção,
o contrato do banco tem força de escritura pública. Então, ele paga uma vez só para fazer as duas modalidades. Olha. Eu sempre brinco que ele economiza aí, por cima, uns 10 mil reais. E em obra, 10 mil reais é pedra, areia e cimento. É isso aí. Então, eu sempre falo que é uma economia maravilhosa ele fazer os dois. Então, às vezes, o cliente ele tem só 50 mil de saldo lá. Eu falo, olha, se o vendedor não se opor em vender, né, através de financiamento, tenta fazer as duas modalidades, porque você tem uma economia muito grande com documentação. Com certeza. E aí, porque se ele faz separado, ele entra com toda a documentação e depois, na parte de obra, ele também vai ter que pagar o contrato da caixa, o registro desse contrato, volta. Então, ele tem dois custos. Né? Se ele faz isso de uma vez, é um 2 em 1. Isso mesmo. Detalhe dessa operação que obrigatoriamente o vendedor ele tem que ter uma conta na caixa. Mas eu brinco também que tendo um bom correspondente como eu, a gente faz a abertura da poupança, o cliente não precisa nem sair de casa, que é um detalhe. Agora a gente está com o Nato Digital. Isso. Então eu assino, hoje a gente está em Santa Catarina, mas eu era de São Paulo há 7 meses atrás. Então hoje a gente assina contratos sentado no sofá de casa. Verdade. Né? É uma tranquilidade muito grande. Bom. Então, quita-se a parte do terreno com o vendedor, né? Assinei, fiz toda aquela parte lá de avaliação, foi para cartório, voltou. O vendedor, ele recebe assim que sai do cartório, e aí eu só fico com a caixa na parte de construção, tá? Quita a parte do vendedor. Aí, o que as pessoas acabam falando assim, mas o vendedor ele demora muito para receber, a caixa demora um processo 6 meses. Aí isso não é verdade, tá? A caixa não demora 6 meses. Isso eu bato na tecla o tempo inteiro. Um processo comigo demora 30, 40 dias pra gente finalizar com o banco. É o tempo máximo. Mas o que acontece? Vamos imaginar assim, eu comprei um terreno. Eu vou no meu arquiteto, no meu engenheiro e falo, quero fazer um projeto. Normalmente esse profissional ele vai demorar 15 dias para me entregar, 15, 20 dias para me entregar um projeto. Nunca fica pronto de primeiro. Sempre eu sento, vou analisar e tem alguma coisa que eu vou mexer, ele vai me pedir mais um prazo. Então vamos imaginar que num processo muito rápido, 30 dias eu terminei meu projeto. Tá? Aí eu tenho que dar entrada na prefeitura, no alvará. Então eu tenho prazo de prefeitura. Então assim, vamos imaginar que esse processo demorou 4 meses até finalizar toda a parte de projeto, alvará. Quando dá entrada na caixa, eu demoro 30, 40 dias para assinar. É o tempo dela. Entendeu? Então, assim, aí vamos imaginar uns 60 dias contando com a parte de cartório para fazer a liberação. Então, é o mesmo prazo de aquisição de um imóvel já pronto, tá? Não tem diferença. Não, quanto a isso, não. Eu trabalho bastante com a Caixa, eu faço bastante financiamentos. E a Caixa eu já tive contratos assinados em 22 dias. Eu já sei. Então ele depende muito da demanda, depende muito de como que é. Enfim, é uma série de fatores que você tem que ir juntando. Então a Caixa, eu concordo com você que a Caixa não demora 6 meses, não, para você assinar um contrato para finalizar. Tem que ver como tá a documentação lá no final. E com isso, Andréia, eu queria perguntar para ti, você quer puxar um recadinho? Quero sim. Pessoal, o que eu acho muito interessante de falar é que as pessoas não têm custo a avaliação de crédito. Então, para você entender o seu potencial de financiamento, se é viável, se não é, que é o início de tudo, você pode fazer tudo isso de graça. Manda a documentação. A gente tem 24 horas, normalmente, 24 a 48 horas é o prazo de análise para a gente dar um retorno para iniciar esse sonho, né? Isso aí, entendi gente. que aprova, aí a gente segue com os próximos passos. Então eu ficaria muito feliz de fomentar essa modalidade aqui em Santa Catarina, já trabalho há muito tempo com ela. Eu fico feliz com o seu convite. Gratidão. Gente, com isso encerramos por aqui. Os meus contatos estão abaixo. Não esquece de ativar o sininho, já siga o meu canal. Precisando, estamos aqui para tirar todas as suas dúvidas. Gratidão, até a próxima!